Em nosso estudo de hoje, a lição 22 do livro Bênção de Paz, não só de inteligência. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Palavra do apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Esfalfamo-nos da terra a fazer testes de inteligência para ganhar inteligência. E sem dúvida, precisamos todos de agilidade mental para destreza de raciocínio e firmeza de decisão. Entretanto, não basta a inteligência só por si para orientar com absoluta segurança os roteiros da vida. Se não vejamos, quase sempre sabemos entesourar conhecimento intelectual, mas ignoramos como utilizá-lo para evitar a guerra uns com os outros. Acumular dinheiro, mas muito raramente aprendemos como empregá-lo na construção da própria felicidade e da felicidade dos semelhantes. Inventar os mais variados processos de reconforto em benefício do corpo transitório, mas desconhecemos ainda como prover as necessidades de nossas almas eternas. Legislar com eficiência nas atividades visíveis do mundo, mas ignoramos como preservar a tranquilidade de consciência com quanto já conheçamos a generalidade dos princípios morais que nos regem. Cultivar grandes afeições, até mesmo com testemunhos heróicos de sacrifício, mas não sabemos ainda como traçar-lhes o equilíbrio justo para que não se converta em desarmonia e paixão. Em suma, estamos em condições de preparar o futuro para todas as garantias no plano físico, mas habitualmente descuidamos dos nossos interesses na imortalidade, que é patrimônio inalienável de cada um. Em razão disso, muitas vezes damos na Terra estranhos espetáculos de genialidade e delinquência, cultura e degradação. É que apenas a inteligência não basta a felicidade. A alegria de viver pede, acima de tudo, a luz do entendimento e a bênção do amor. Na trajetória espiritual de cada um de nós, ensina os espíritos que nós temos duas asas do progresso. Uma se chama inteligência e a outra se chama moralidade. É interessante que a inteligência ela vem no primeiro momento, porque a gente precisa aprender a satisfazer as necessidades que a gente está tendo de alimentação, de segurança, de convivência, de reprodução. E a gente vai utilizar no primeiro momento a inteligência, mas sempre, de regra, a gente usa a inteligência sem ter a preocupação com a felicidade do próximo. Então a gente promove sofrimentos no próximo até que chega um momento que a gente quer agora satisfazer nossas necessidades, mas também usar a inteligência para não promover a dor. E quando a gente não promove a dor, começa a cuidar, começa a reparar o mal que a gente fez, a gente começa a desenvolver também a moralidade. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Lei de Amor, que fala pra gente, olha, a grande virtude dessa geração nossa é a atividade intelectual. E o grande vício dessa nossa geração é a indiferença moral. Aí ele fala, atividade intelectual, vamos definir para poder ficar melhor compreendido. Atividade intelectual são as conquistas do intelecto humano que são aproveitadas para todos. Não é aquela atividade intelectual que está tendo proveito de um grupo pequeno, não. Está sendo aproveitado para todos. Hoje todos têm acesso à internet, por exemplo. Hoje todos têm acesso à informação. Isso é atividade intelectual. Agora ele fala assim, indiferença moral está sendo o nosso maior desafio. Então, mesmo com a asa da inteligência vindo sempre primeiro, para depois buscar a asa da moralidade, a gente vai encontrar em outro texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade falando o seguinte, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Amai-vos está ligado à moralidade. Ele também chama atenção, instruí-vos, a instrução é asa de progresso, chama a nossa atenção. Então, instrução também. A gente observa ao longo da história da humanidade que o homem, por exemplo, ele é intuído a conseguir descobrir os caminhos para a construção da pólvora e da dinamite. E a pólvora e a dinamite, sem dúvida nenhuma, estabelece um momento de progresso muito grande, porque a gente conseguiu fazer os túneis para facilitar a comunicação e também o mercado entre os povos. A gente conseguiu
muito progresso, a gente poderia que tá exemplificando, mas o que acontece? O homem vai lá, pega a dinamite e usa para fazer guerra e para promover a dor. Porque ele tem a inteligência, mas ele não tem ainda a moralidade. Só que o Emmanuel, ele chama atenção aqui no texto que a gente se descuida dos interesses na imortalidade. E o que a imortalidade ela vem trazer para a gente? A gente vai trazer para a gente a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz traz repercussão para a gente e a gente presta conta de tudo que a gente faz. A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer e de entender esse conceito durante muito tempo, porque a gente está aqui vivendo a vida puramente material, sob a influência da matéria. E o que acontece? O que vive aqui, morre aqui mesmo. Daqui a pouco eu vou morrer e acabou tudo. A gente sabe que até as mentes mais simples no sentido de evolução, no fundo, elas não podem ser desse jeito, não posso ter sido criado por Deus para viver um momentozinho e daqui a pouco acabou e morreu tudo. Mas a pessoa, enquanto tiver essa visão, ela vai tendo esses usos equivocados da inteligência, promovendo dor em prol do prazer pessoal. Agora, quando a gente tem essa noção de que tudo que a gente faz nos cobra daqui a pouco, a cada pessoa que a gente está magoando, ferindo, daqui a pouco a gente vai reencontrar essa pessoa e vai ter que resgatar de alguma maneira, reparar o mal que a gente fez, a gente começa a ter uma preocupação diferente. Então o Emmanuel, ele enumera 4 situações em que a pessoa pode ter melhor, 5 situações, em que a pessoa pode ter muito conhecimento, mas sem moralidade se enrola. O primeiro ele fala em tesourar conhecimento intelectual, que a gente tem, mas a gente não consegue ainda utilizar para evitar a guerra uns com os outros. A gente não está nem falando dessas guerras de grande repercussão, como essa que está acontecendo agora no momento. A gente está falando das guerras particulares aí que a gente muitas das vezes tem que desdobrar aqui para estar utilizando a inteligência, não deixando de descambar para esse caminho. Depois ele fala inteligência para acumular dinheiro e a gente não consegue utilizar o dinheiro na construção da própria felicidade e da felicidade dos outros. Grande desafio para cada um de nós. Em vários estudos a gente teve a oportunidade de falar sobre a prova da riqueza e a prova da miséria. Depois ele bota inventar, a gente tem inteligência para inventar os mais variados processos de reconforto do corpo. Hoje, né, nos lugares mais quentes a gente tem ar-condicionado, nos lugares mais frios a gente tem a lareira, tem o aquecedor, a gente tem aí os nossos meios tecnológicos agora, 3D, que a gente parece que está lá no cenário, né? Cada hora a gente inventa um processo qualquer para o reconforto do nosso corpo. Mas desconhecemos ainda como prover as necessidades da alma. Quer dizer, está usando a inteligência toda para cá para viver a vida material. Depois ele fala, muitas das vezes a gente sabe legislar até, estabelecer normas de convívio, mas a gente ignora como preservar a tranquilidade de consciência. E por fim, a gente consegue ter inteligência para cultivar grandes afeições, mas não sabe como traçar o equilíbrio justo para que não se converta em desarmonia e paixão. Também é principal, né? A gente acha que é dono das pessoas, vem o ciúme, enfim. Então, ó, usos da inteligência sem trazer ainda a moralidade para o nosso lado. E o Emmanuel vem chamar a atenção, né? Por conta disso, a gente vai ter espetáculos ao mesmo tempo, grandes gênios cometendo grandes delitos. A gente vai ter pessoas com muita cultura usando aquela cultura para degradação. A inteligência apenas não basta, a inteligência ela vai fazer isso. Mas o grande desafio nosso agora é acabar com essa indiferença moral e começar a usar toda a nossa inteligência para estar ajudando o progresso, para estar aqui colaborando com a regeneração do planeta, enfim, para que a gente possa estar promovendo essa lei de solidariedade. O maior aprendizado aqui da Terra, segundo o nosso Mestre Jesus, é o quê? É amar ao próximo como a si mesmo. É o convite o tempo todo para a gente sair do egoísmo, da vaidade, do orgulho, para ir para o coletivo, para entender tudo o que está acontecendo e procurar dar a nossa parcela de colaboração. Tudo que a gente fizer nesse sentido vai estar dentro da lei do Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.